Olá mulher, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Larissa Bolvo, consultora de imagem, caso você ainda não me conheça. Nesse canal nós falamos sobre moda, imagem e espiritualidade. O assunto de hoje é um pouco polêmico. Nós vamos tratar aqui sobre itens e artigos de luxo falsificados. Um cristão deve ou não consumir esses itens? O que você acha? Se você quer saber por quê, como e por onde, fique até o final desse vídeo. Bom, vamos lá. Da onde surgiu esse assunto, né? Por que esse debate agora, né? Bom, eu fui apresentar agora no mês, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas em outubro eu fui apresentar em São Paulo um artigo chamado Do Original ao Fake. Como o consumo de itens de luxo, de artigos de luxo falsificados estão redefinindo o consumo de luxo. Porque eu comecei a perceber uma certa demanda desse consumo, né, entre as pessoas do meu convívio, entre colegas. E na própria rede social, nós víamos muitas lojas, né, vendendo réplicas e artigos. De fato, são todos originais? Obviamente não. São todos réplicas? Obviamente não. E nasceu a intenção, a ideia de fazer uma pesquisa com pessoas próximas e criar esse artigo, tá? O artigo ele foi então uma pesquisa com 8 participantes de Florianópolis e Balneário, entre 25 e 45 anos, que consomem produtos de luxo, tá? E o objetivo principal desse artigo era investigar, então, como o consumo de artigos de luxo falsificados influencia, o comportamento de homens e mulheres, homens e mulheres, analisando suas motivações, percepções e consequências sociais. Gente, eu quis entender o porquê, qual é a motivação principal das pessoas consumirem produtos falsificados, tá? Em sua maioria, tá? E vocês pasmem com as respostas do que a gente teve, né? Na verdade, com os resultados. Então, eu criei todo um passo a passo, né? Eu falei sobre o consumo de luxo, né? Do mercado de luxo, consumo de moda e trouxe informações sobre itens falsificados também. A gente tem uma demanda gigantesca e eu quero trazer dados aqui para vocês. Antes de eu trazer os dados, né, só trazendo então a questão, introduzindo a questão do luxo. Né, o luxo, gente, ele vem do latim, tá? E significa luz, do latim lux, aquilo que ilumina, que traz desejo, desperta sensações. E historicamente o luxo ele remete à qualidade, a bom gosto, a refinamento, a status. E é isso que as pessoas compram. Elas compram mais o status e o poder que o luxo gera do que propriamente a peça, a qualidade em si. Gente, o mercado de luxo, agora com dados, ele cresce cerca de 18% ao ano, podendo movimentar cerca de 130 bilhões até 2030. Então é um mercado que está super em expansão, está crescendo demais. E obviamente os itens falsificados também crescem. O que eu percebi que a alta demanda principalmente veio por causa das redes sociais. Exatamente. Então o que aconteceu? As pessoas estão mais próximas das celebridades, dos famosos, das pessoas que elas admiram e passaram a ver essas pessoas famosas consumindo itens de luxo. Então ficou mais acessível a informação dessas marcas de luxo que antes era algo quase que impossível de conquistar. Hoje ficou mais acessível por conta das redes sociais e principalmente os jovens, tá? Os jovens, eles têm consumido mais itens de luxo, seja falsificados ou originais. Claro, quando essa pessoa, né, esse jovem consome um produto de luxo, ele consome mais o universo da marca do que propriamente a peça em si, do que ter aquela peça de qualidade que nós vemos outras marcas nacionais, por exemplo, com peças de qualidade, mas que não fazem pertencer àquele universo de marca, né? Estar pertencendo a um grupo social e com isso, aquele lifestyle, aquele padrão de comportamento. Mas indo para aqui os números. A Receita Federal de 2024 constatou que o avanço da falsificação de itens de luxo gera bilhões de prejuízos anuais. Por quê? Porque além de prejudicar a marca em si, a marca detentora, né, da patente, as peças falsificadas elas não arrecadam impostos às empresas e consequentemente isso gera um rombo ali na economia local. Então prejudica trabalhadores formais, né, daquela região, prejudica a economia local e consequentemente a marca, de fato. E sim, o preço ainda é o fator principal dessas pessoas comprarem e consumirem produtos de segunda linha, faliciados, tá?
E, pasmem, são as mulheres, principalmente as que mais consomem. E nós temos uma diferença que eu trouxe no artigo sobre a falsificação de itens de luxo e as réplicas. A falsificação, então, é a cópia e imitação sem a autorização da marca detentora. Já as réplicas, de acordo com as minhas fontes, elas possuem, são reproduções similares, mas que contam com a autorização das marcas, tá? Mas depois eu fui ver que nem sempre é assim. Mas a princípio, até agora, é assim, tá? Esse poder simbólico é tão forte na nossa sociedade, que se uma pessoa de classe alta compra uma peça falsificada, facilmente ela é considerada como uma peça original. Agora, se uma pessoa de classe baixa compra uma peça falsificada, facilmente ela é considerada falsificada. Então, olha como a nossa sociedade já discrimina. E isso vem, claro, de séculos passados, sempre foi assim, e infelizmente, como o Senhor Jesus fala, os pobres sempre haverão de existir. Antes de ir para a questão final e o resultado dessa pesquisa, mulher, eu quero saber se fez sentido para você até agora esse vídeo. Por favor, curta, porque quanto mais você curte esse vídeo, mais pessoas conseguem assistir esse conteúdo, né? Esse conteúdo chega para mais pessoas. Quanto mais você me ajuda, mais nós juntas ajudamos esse conteúdo importante ser disseminado. E se você ainda não segue minhas redes sociais, aproveite e segue aqui, ó, Larissa Bolvo Oficial, para acompanhar lá o meu trabalho com moda e imagem. Agora, indo para o resultado final, né, a discussão final da minha pesquisa, de fato, em relação às respostas, a principal motivação, sim, é o fator econômico, né? Então, são peças mais baratas do que as originais, buscas por poder e status, por pertencer a essa classe, e muito influenciado pelas redes sociais, como eu falei para vocês. Qual que é a questão ética e legal que as pessoas não sabem, e a maioria das pessoas não sabiam, pasmem, que é uma prática criminosa a falsificação, né? A comercialização desses itens. Você pode pegar de 2 a 4 anos de prisão, você acredita nisso? Então, além da questão de prejudicar a marca, né, que não há o pagamento de impostos, não há arrecadação também de impostos na região, então isso prejudica a questão socioeconômica do lugar, prejudica os trabalhadores formais do local também. Isso traz prejuízo à indústria de moda, isso prejudica as vendas. Gente, são várias questões aqui, gente, que não vale a pena. Sinceramente, é feio. Para que tá feio, tá? E o que eu vi que as marcas podem estar fazendo para compensar essa questão, tá? São campanhas de conscientização com os próprios clientes. Então, por ser clientes jovens, em sua maioria, nesse momento, que acompanham as redes sociais, a gente poderia ter mais práticas de conscientização, né, de educação, para, poxa, não é bacana consumir itens falsificados, né? Então, educar em relação às consequências éticas e legais dessa prática, fortalecer o sistema de antifalsificação. A gente tem alguns aplicativos que identificam se a peça é falsificada ou não hoje em dia, então tem vários mecanismos que podem ajudar e, claro, aumentar a fiscalização com a parceria com o governo local, tá? Então essas são algumas das práticas que a gente pode estar utilizando hoje. Mas vamos para a pergunta inicial do vídeo. Um cristão pode ou não usar item falsificado? Gente, já o próprio vídeo já explicou para vocês, né? Se é uma prática ilegal, obviamente que você está cometendo um pecado se você é cristão e tal, consumindo, comprando produtos falsificados. Eu trouxe aqui alguns versículos que falam sobre isso para você. Olha lá, Levítico 19:11. Não furtarás, nem mentirás, nem usarás de falsidade, cada um com o seu próximo. É verdadeiro? Não é verdadeiro. Tudo que aquilo que é mentira, não é verdadeiro, não vem do reino de Deus. Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho e escapar do poder do mal. Gente, isso daí é ilegal. Você está adquirindo um produto, prejudicando pessoas. Isso não vem de Deus, com certeza. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que praticam a verdade são seu deleite. Gente, o Senhor, ele faz parte de um reino de justiça e verdade. Quando você fere a justiça, você fere a verdade, automaticamente você está contra o reino de Deus. Então, é uma prática pecaminosa, sim.
é uma forma de mentira e engano, fere o princípio da justiça e verdade de Deus, busca uma aparência sem essência, sem verdade, porque tu quer ser algo que você não é, e é uma negação da identidade original que Deus nos deu. De fato, você usar uma coisa falsificada, você está agregando isso à tua identidade. Nem você é original, então você é uma pessoa falsa, você não é uma pessoa verdadeira. Você está se correlacionando com aquele item. Isso é muito sério. E eu finalizo com esse versículo de Efésios 4:25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então reflita se isso de fato está sendo verdadeiro com você e com o teu próximo, com a marca, enfim, com todos os envolvidos. Você está querendo ser algo que você não é, querendo enganar você e o próprio Deus. Isso não faz parte do reino de Deus. Eu confesso que eu já usei produtos falsificados, tá? Antigamente eu usava. E porque assim eu queria pertencer àquele grupo. Só que o Espírito Santo começou a me incomodar de uma tal forma que foi muito natural, assim, sabe? Eu falei, poxa, mas sabe quando você coloca a mão na consciência e você pensa, por quê? Pra quem eu tô querendo agradar? Sabe? Isso não sou eu não sou de mentira, eu sou de verdade. Eu quero passar isso para as pessoas. E quando, de fato, você consome algo que é mentiroso, que é uma cópia, você tá introduzindo isso tanto no seu meio físico, mas quanto espiritualmente. Você tá falando para o mundo que você é uma cópia, que você não tem valor suficiente, que você precisa copiar os outros. Sendo quando Deus te fez único, exclusivo, verdadeiro, você não precisa, sabe, querer ser alguém. Você já é alguém para Deus. Você só precisa encontrar isso. E eu termino com essa frase super inspiradora pra gente. Ser autêntica, verdadeira e íntegra é o maior luxo do reino de Deus. Esse é o maior luxo, ser de verdade e autêntica. Finalizo aqui com vocês esse vídeo, espero que tenha sido um pouco esclarecedor. Eu vou deixar aqui o link para você também poder ler na íntegra o meu artigo, que foi realizado para o Colóquio de Moda. Eu acho que eu não falei no começo. É o maior evento da área, o maior evento científico da área na América Latina, então foram trabalhos incríveis, vale a pena entrar e ler os outros trabalhos também. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento, vou dar um segundo para você se inscrever e acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. É um prazer tê-la aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!